sobre a vivência da bola. E no segundo momento, você falou um pouco da mensagem para essa frente. Então, eu vou começar hoje fazendo as perguntas. Certo? Chega nas perguntas. Eu tenho 81 anos e estou com 2 juízes que estão. Eu tenho 10 anos. Bom, vocês estão dando de explicar. Eu estou capaz de isso. Só vou dizer por que tudo isso começou. Quando eu tinha 16 anos, era um óculos de mergulho. Então, a pessoa que estudar fora de São Paulo ia levar tudo. Você está sem microfone. Vai precisar do microfone? É por causa do pessoal da internet. Esse é o YouTube. O pessoal do vídeo da internet. Eu vou começar. Muita coisa eu não vou explicar a vocês, porque vocês já estão dentro do museu, já viram as coisas com os próprios olhos. Mas eu vou contar como é que tudo isso surgiu. Quando eu tinha 16 anos, era um menino, igual a todo mundo aqui, brincava de bola de gude, de pé de árvore, jogava bola, brincava, aí chegava em casa, as férias todas rapaz. Então, eu era assim mesmo. Mas um camarada que ia estudar fora, chegou ao mergulho, não podia levar tudo, ele ia estudar para ser embaixador. Aí o óculos resolveu me dar de presente. Ele gostava de minha irmã, lá. Aí ele deu óculos. Eu perguntei, para que isso, meu amigo? Para olhar os peixinhos. E aí eu caí na besteira de olhar os peixinhos com água na cintura, botei o óculos. Você precisa entender que hoje todas as crianças já viram pessoas mergulhando na televisão. Quando eu tinha 16 anos, não existia televisão, nem internet, nem celular. Então, eu perguntei para que serve esse óculos? É para olhar os peixinhos. Eu fui olhar os peixinhos ali em Água de Meninos, ali uma feira enorme. Fui olhar os peixinhos, aí perdi minha vida. Me apaixonei pelo mar e acabou. Deixei de ser eu para ser um escravo do mar. E aí eu fui, depois, primeiro com a água na cintura, depois eu mergulhei, depois eu passei uma espingarda de mergulho, uma espingarda para caçar peixes, e aí comecei a mergulhar em tudo quanto é praia e tal, foi até Porto Seguro. Porto Seguro, naquele tempo, tinha uma pousada com 3 quartos, só, onde eu me hospedei. Não existia nenhum hotel, nenhum turista. E fui mergulhar nos arrecifes de fora. Menino, o que tinha peixe, tartaruga, cada coral, tudo que estava tudo intocado. Ninguém mergulhava, ninguém via dos animais de coral. Hoje está tudo caçado, os peixes todos. E aí, foi um lugar novo que eu visitei assim, e achei tão bonita, e eu fiz a conta. O mundo deve ser todo assim, limpo e desconhecido. Eu quero é mergulhar em todos os mares do mundo. Tive essa ideia. Mas eu me tornei escravo dessa ideia. Não sei se foi bom ou ruim. Eu fui 81 anos por vida, aí eu voltei para casa e fiz um projeto de vida. Tinha que me formar na estudantiaria. Mais tarde, quando estava em Porto Seguro, já era estudantiaria, não foi aos 16 anos. Aí eu tinha que me formar.
aprender a construir barco, fazer o barco para um veleiro, aprender a fazer navegação, aprender a falar as línguas estrangeiras. Hoje eu falo 5 línguas, entendeu? Aprender a fazer navegação. Naquele tempo, a gente media a altura do Sol, das estrelas, em relação ao horizonte, entrava nas tabelas, fazia a conta para descobrir onde estava, saber. Hoje, qualquer otário aperta o dedo no GPS e já saiu o resultado. Bom, isso, desde o dia que eu tive essa ideia até o dia que eu saí para dar a primeira volta ao mundo, passaram-se 15 anos. E essas coisas vão devagar, não é assim. Viu, pensou e resolveu. Não, eu me tomei da ideia. Nunca mais consegui sair disso aí. E a gente fazia uma coisa, outros faziam outra, e eu só fazia tudo que tivesse ligado a isso aí. De repente, encontrei um camarada que pegou um escuna, um saveiro que diga, e resolveu transformar numa escuna. Aí eu trabalhei todos os sábados, domingos e carnavais nesse barco de graça para ter o direito de viajar com ele. E a viagem só durou 4 meses, o barco comprava até 4 para viajar. E lá eu peguei um outro barco, fui para a Europa, isso estava no Mar do Caribe. E depois voltei ao Brasil e não consegui dar a volta ao mundo, porque esse camarada disse que ia dar a volta ao mundo no barco dele. Mas aí viajei com outros barcos para Cape Town, na África do Sul, um lugar que o vento sopra muito. Então eu fui aprendendo a navegar, navegando com os outros, entendeu? Até que, quando eu em 1980, eu saí com o meu próprio barco, o Três Marias, esse barquinho que está aí. Eu fiz um milagre assim. Eu botei um pozinho nele, ele encolheu, passou pela porta, depois eu botei outro pozinho, ele voltou a ficar aí, coube aí, sem abrir nenhuma janela, né? Sem quebrar uma parede. Entendeu? Na realidade, arranquei o telhado e botei por cima do fio de alta tensão e tudo, joguei ele aí dentro. Pronto. Então, quando, pô, seja bem-vindo, senta aí, meu querido. Então, eu fiz a primeira volta ao mundo, gostei tanto que fiz a segunda e fiz a terceira volta ao mundo com esse barco. Só. O primeiro eu só parei para 16, 17 portos só. Fui rápido, porque eu não tinha dinheiro. E quando parava, eu gastava dinheiro. E no mar, você navegando, não gastava. Na segunda, eu já tinha mais dinheiro, aí parei em 45 portos. Por isso, eu já fui pelo Mar Vermelho, onde estão jogando bomba, e saí da Europa. E tive em Odessa, na Ucrânia, tive em tudo quanto é lugar. E a terceira volta eu fiz coincidindo as férias de meus filhos com os lugares mais bonitos que eu tinha conhecido antes. Fiz coincidir com as férias, e aí. E nessa terceira volta ao mundo, eu fazendo isso, eu comecei a achar que tinha chegado a hora de eu começar a ensinar, não era só navegar, não. Navegar eu já estava navegando, mas eu fui ensinar meus filhos, mostrar para eles, fazendo pequenas viagens entre as ilhas onde a gente parava, eles iam de avião, né? E tal, assim por diante. E aí eu estava achando que eu tinha aprendido muito, estava na hora de passar isso adiante, porque senão isso ia se perder com o tempo, não só pela morte da gente, como vai esquecendo mesmo as coisas, entendeu? E aí eu passei para a nova fase, foi a fase do ensinar. Então eu projetei um barco. Esse barquinho que eu viajei solitário, todas as 3 voltas eu fiz sozinho. Ele pesa 8 toneladas. Eu fiz um barco maior, grande, pesa mais de 80 toneladas. E nesse barco, eu convidei jovens brasileiros
para navegar comigo, para eu poder transmitir. E aí que já é o assunto, tá? Chega aqui, minha filha, fica aqui perto. Já é o assunto da conversa de hoje, é sobre essa quarta volta. Bom, na realidade, então, eu levei 5 anos construindo esse barco. Era um barco todo especial, era de aço, o convés, de aço inox. Por quê? Porque alguns amigos meus que tinham um barco de aço, de vez em quando surgiam equipamentos novos, as coisas iam mudando, e era no convés que tinha que mudar, botar as coisas novas, entendeu? Que não existiam antes, outros equipamentos. E aí, quando você ia soldar, você queimava a pintura para retocar. E se o convés fosse inox, era fácil. Soldou, acabou, ela de tinta de qualquer jeito, que não enferruja mais o convés era inox. E tinha uma quilha, esse daí tinha uma quilha fixa. O meu tinha uma quilha no barco de escola. Tinha uma quilha de 13 toneladas. Ela arriava assim, quando arriava a quilha, o barco, a quilha ia para 5,30 m de profundidade. O peso sendo lá embaixo, a estabilidade do barco é outra. Então, mas quando você chegava no porto, você levantava aqui, daí ele só ficava com 2,30 m. E você entrava nos yacht clubes, nos locais, com 5 metros você põe. Então, tinha um amigo meu que tinha blog naquele tempo, e ele escreveu no blog dele, lá do Rio de Janeiro, ele é cearense, mas mora no Rio. Ele escreveu no blog dele que eu estava selecionando jovens brasileiros que queriam aprender a navegar para viajar comigo. O plano era, o barco cabia até 12 pessoas, eu e mais um. Então, quando apareceu esse blog, ele botou o meu e-mail lá, apareceu em uma semana, surgiram 150 candidatos. E eu só tinha 11 vagas. Das 11 vagas, 3 já tinham sido escolhidas. Então, só tinha 8 vagas. Como é que escolhe 8 entre 150? Diga aí o trabalho. Bom, tentei acertar e escolhi mais ou menos bem uns, menos bem outros. E quando deu um quarto de volta ao mundo, quando eu cheguei na Polinésia Francesa, eu peguei e já comecei a trocar a tripulação, mandando uns de volta, fazendo outros. E quando chegou no Oriente, também a gente trocou um pedacinho, e assim por diante. E fui ensinando. Então, essa viagem no barco grande, vocês viram a maquete dele ali. Tem um barco pequeno ali, dentro de uma retoma. É justamente esse barco. Então, eu tentei começar a dar aula para essa juventude. E aí eu fiz essa quarta volta ao mundo. Depois eu fiz a quinta volta ao mundo. Depois eu fiz uma viagem para a Antártica. A viagem para a Antártica eu já não levei 12 pessoas, só levei 10. Eu mais 9. Porque 12 pessoas no barco é gente demais. Como é que você controla, hein, Eduardo? Como é que você controla 12 pessoas dentro do barco? Isso é livre. Isso é livre. Deixa livre. Vão cair na água, vão se acidentar, vão morrer, eu vou ser responsável. Repare bem. Só depois que eu fiz essa besteira, que eu fiz a quarta volta ao mundo, a quinta, a quarta volta ao mundo eu fiz passando novamente pelo Pacífico, pelo Índico, pela Europa, tudo quanto é lugar. A quinta, eu fui primeiro para o Alasca, lá no norte. O Alasca, de frente à Sibéria. E também, depois desci, fiz a viagem completa. Depois eu tinha feito uma viagem para a Antártica, fui olhar os pinguins,
os elefantes marinhos, as focas, as baleias, os bichos andando lá pelos canais todos. E, por último, eu fiz a passagem noroeste, que foi a viagem mais difícil, pelo seguinte, porque na Antártica muita gente já tinha ido, mais de 500 veleiros já tinham ido na Antártica, todo ano vão 10, 20, entendeu? E tudo é conhecido já na Antártica, os caminhos onde vai. Agora, as cartas náuticas só mostram o lugar fundo, não mostram a beirada. Então, quando você vai encostar num lugar, você vai devagar, vai cair que sonda e tal. Porque ninguém mediu os detalhes, só fizeram mesmo o caminho dos barcos maiores, dos barcos pequenos. Então, assim, e na passagem noroeste, nenhum brasileiro tinha ido ainda. Essa passagem noroeste, em 1800, muitos barcos queriam fazer essa passagem noroeste. Deixa eu explicar para você o que é a passagem noroeste. É um caminho que une o Atlântico ao Pacífico, ou do Pacífico para o Atlântico, passando por cima do Alasca, por cima do Canadá, saindo da Groenlândia. Em 1800, mais de 15 expedições foram feitas para conseguir fazer a passagem noroeste. Eles tinham muito interesse de fazer essa passagem, porque seria o caminho mais curto para eles atravessarem do Atlântico para o Pacífico, porque naquele tempo não tinha o Canal do Panamá. Senão ele tinha que ir lá na Antártica e subir de volta. Então o pessoal da Europa todo queria achar esse caminho lá por cima. E lá tem mais de 100 ilhas. Muitos lugares que pareciam que tinham uma passagem, mas era um tempo sem saída. Tinha outro lugar que era raso. Aí o pessoal... E lá o gelo só abre durante 2 meses e meio. Aí os barcos iam, em barcos grandes, tinha barco até com 100 pessoas a bordo. Aí os barcos iam, chegavam lá e descobriam que não tinha passagem, era um beco sem saída, tinha que voltar, procurava outro lugar, era raso, não sei o quê. O gelo retornava, prendia o barco, a comida acabava e o pessoal morria de fome. Mas isso, umas 15 expedições, dessas 15 expedições, a metade da tripulação morreu toda e a outra metade se saiu machucada. Mas é impressionante como o ser humano é retado. O pessoal não desistia. Morriam um, outros iam, morriam outros. O primeiro que conseguiu passar foi Amundsen, um norueguês. Foi em 1903 a 1906, ou de 6 a 9, um negócio desse. Mas ele levou 3 anos para passar. Ele foi primeiro, fez um bom trecho, aí chegou numa cidadezinha, a cidade de um lugar que moravam os Inuits. Inuits ou Esquimó, a mesma coisa. O que é que Inuit comia? Diga aí. Quem sabe? Chute aí. O que é que eles comiam? Foca, baleia, leão marinho, peixe. E peixe, se pegasse. Não comiam nenhum vegetal, porque não existia uma folha sequer. Só gelo. Então, a Amundsen fez essa viagem até essa primeira, onde encontrou a concentração desse povo, parou e passou 2 anos aí, vivendo com os nativos, aprendendo a viver com os nativos. As roupas eram de pele de animais. Eles botavam aquele casaco de pele e não tiravam, não. Esse negócio de
tirar para tomar banho. Você toma banho todo dia, né? Toma? Todo. Você não serve para casar com esquimó. Você deve ter casado aí com um baiano ou com um carioca. O pessoal não tirava a roupa até que a roupa espedaçava. E era assim que eles vinham, todos de pele, capeta, coberto, tudo coberto. E o principal, a Múrcia aprendeu a comer carne crua. O pessoal não acende fogo para... A carne é crua que era comida, é como devia ser comida crua. Né? Resultado, aí ele conseguiu, ele fez um trecho, e aí ele fez muita pesquisa, passou 2 anos nos nativos, e aí conseguiu fazer essa primeira passada. Não podemos comparar a viagem do pessoal de 1800 com a viagem que eu fiz. Olha a diferença. Eles não tinham nenhuma carta náutica. Quando eu fiz isso no ano passado, no ano atrasado, eu já tinha todas as cartas náuticas de todas as ilhas, de todos os canais, onde era raso, onde era fundo, onde tinha passagem, onde era beco sem saída, tudo. Pela internet, eu recebi a previsão do tempo. Olha, e ainda pela internet, eu recebi a fotografia de satélite do gelo. Aí eu sabia onde tinha gelo ou não tinha. Eu saí daqui correndo, foi na época da Covid, foi tão difícil conseguir os vistos americanos, os vistos canadenses. As embaixadas estavam fechadas, eu achei que eu estava me atrasando. Eu corri, fiz em 4 meses e um dia foi daqui até o Alasca. Quando chegou lá, estava tudo fechado de gelo. Passei 35 dias esperando o gelo começar a abrir. E aí, minha tripulação, que variava de 6 a 9 pessoas, o mínimo foi 6 a 9, o pessoal não tinha o que fazer a bordo, iam para o bar beber, se concentrar. E eu com medo que eles pegassem Covid, porque era na época da Covid. Se alguém pegasse Covid, a gente morava dentro do mesmo bar, todo mundo pegaria. A família Schumann estava em Fernando de Noronha, pegou Covid, pegou em todo mundo, voltaram para Natal, pararam e ficaram 35 dias se curando da Covid e o lugar que eles iam desistiram. Mas eu não sei, parece que eu não sou nem tão religioso, mas parece que Deus olha por mim. Os maus elementos que bebiam e que iam para beber, ninguém pegou Covid, nem passou, nem para mim, nem ninguém. E depois de 35 dias parados, a gente começou a subir, passou pelo Alasca, pelo Alasca não, pelo Estreito de Bering, né, minha filha? Entre o Alasca e a Sibéria. Eu, quando passei, eu vi a Sibéria, a Rússia, de um lado, e do outro lado, o Alasca, que os russos venderam para os americanos e se arrependem até hoje. E de minérios, são tanto lugares lá, o Alasca, tudo cavado, o terreno, é ouro, é urânio, é tudo. É tanto minério que tem lá em São Paulo. Aí eu passei pelo Estreito de Bering, chegou adiante, o gelo fechou. Eu fui logo porque estava abrindo. Aí fechou e não deu para passar. Passei mais 10 dias parado, encostava no iceberg. A gente saltava, cavava um buraco, botava uma dentro do buraco e ficava atracado no iceberg para não gastar diesel, porque lá não dá para velejar, não. Em algum lugar que está livre, porque você não pode ficar. Tem um gelo na frente, você fazer isso na vela não dá. Se eu gastasse o diesel, o que é que ia acontecer? Então, eu ficava derivando junto com esse iceberg. E aí, depois, consegui chegar em 10 dias depois. Mas aí eu esquentei a cabeça. Pensei, será que eu botei o chapéu onde a mão não alcança? Será?
que eu estou botando em risco a minha tripulação, porque, afinal, olha, a responsabilidade de um comandante, o que acontecer sobra para mim, mesmo que a culpa é de um tripulante descuidado, se morre um, acontece alguma coisa, se a gente ficar preso no ship. Eu tomei o cuidado de botar 1,5 tonelada de comida a mais do que eu precisava. Não é o que eu precisava, não. Além do que eu precisava para fazer a viagem. Botei 1 tonelada de comida. Mas não é qualquer comida, não. Comida pronta. O que é comida pronta? Comida que não ia depender de acender o fogo para fazer. Porque se por acaso, repare bem, o gás não funcionasse quando tudo congelasse, sei lá, ele não sabia, não tinha experiência, ele nunca tinha navegado por aquele lugar. Aí é 1,5 tonelada de chocolate, de ovo maltine, de biscoito, de frutas secas, de conservas de carne, de peixe, de não sei o quê, de torradas, o que mais, menina? Diga aí. Farinha, Hein? farinha, Mas farinha não servia. Farinha láctea. Muita farinha láctea, isso. Mas farinha eu tinha, mas eu botei 1 tonelada dentro. Quando cheguei aqui, distribuí para funcionário, distribuí alguma coisa para os tripulantes mesmo, e distribuí para o pessoal que morava na rua, chegava, recebia uma sacola, tinha chocolate, biscoito, porcaria. Não entendi. Teve gente que diz que Deus existe. Você entendeu? Eu sei que deu certo. Eu parei 35 dias no Alasca, depois, no norte do Alasca, mais 10 dias. Depois eu cheguei no lugar, algumas vezes eu tive que voltar, rodear o giro, isso e aquilo. E aí parei em outros locais. E depois eu tive na Groenlândia. A Groenlândia é um país maravilhoso. Lá, os nativos são tratados como gente. Entendeu? Eles lá são quase que mandam das cidades, europeu. Aí nós tivemos uma filho, né? A gente, não, mas não é qualquer europeu. Americano e inglês é melhor. Os Estados Unidos só existe universidade paga. O Brasil, desde que eu vim para o Brasil, cheguei aqui como imigrante de guerra, fugindo da guerra da Ucrânia. Lá cheguei com 6 anos. Me formei, eu e minha irmã, formamos todos dois a universidade de graça, nunca gastamos. Então, se não existisse universidade do governo paga, eu jamais seria engenheiro. Com certeza, jamais construiria tanto esse barco pequeno como quanto, e com certeza não teria feito a viagem. E poder contar essas mentiras aqui para você. Entendeu? Tá certo? Agora, eu nasci na Ucrânia, mas esse camarada aqui é mentiroso, esse de camisa branca. Ele é lá de Camaçari. Me deu o título de cidadão de Camaçari, dizendo que eu nasci em Camaçari. Serviços prestados lá. Hein? Serviços prestados ao município. Ao município, tá vendo? E assim por diante. Então, eu terminei fazendo a viagem que nenhum brasileiro tinha feito. Primeiro, a primeira volta ao mundo que eu dei solitário, eu ganhei o diploma da Marinha de ter. Oi, moça, você está aqui? Não está aqui. Eu ganhei o diploma da Marinha de ter sido o primeiro barco de bandeira brasileira a fazer uma viagem de volta ao mundo com uma pessoa só a bordo, só eu, solitário, nesse barco pequeno. E no barco, no veleiro escola, eu ganhei o diploma agora, quando fiz a passagem no Oeste, de ter sido o primeiro barco de bandeira brasileira a fazer a passagem no Oeste, por cima do Alasca, do Canadá, perto do Polo Norte, chegando na Groenlândia e voltando. Em todas as viagens, eu escrevi livros, eu tenho 10 livros publicados. Se alguém tem interesse em ler, aí embaixo vem os livros.
E agora eu estou escrevendo mais 2 livros. Porque todo mundo fica, rapaz, você se tornou navegador, esse navegador. Você nasceu aonde? Como é que você chegou para isso? O que foi que influiu? O que é que olhou na sua cabeça? Qual foi o bicho que lhe mordeu? Que você pegou um caminho totalmente diferente de seus colegas aqui no Brasil. Então, eu resolvi escrever agora 2 livros. Estou escrevendo. O primeiro já está pronto, quer dizer, não está editado. Está escrito todo, 130.300 palavras, 350 páginas. E o segundo eu estou em 40 páginas. Eu resolvi contar minha vida toda, onde eu nasci, como a gente fugiu da Ucrânia, aqui, como a gente chegou aqui, as dificuldades que a gente teve, e depois o sucesso que a gente teve também. E depois as viagens que eu fiz, as obras de engenharia que eu fiz, eu desenvolvi muitas técnicas de fazer concreto debaixo d'água. Nós fazemos concreto debaixo d'água como vocês fazem no seco. E a gente solda a estrutura metálica debaixo d'água como se solda em seco. O concreto, eu criei um método próprio, que é muito bom e funciona perfeitamente. Mas soldar debaixo d'água, a gente foi nos Estados Unidos, mandou a equipe 2 vezes, 45 dias lá para aprender lá, porque essa técnica já faz. Então, eu estou contando tudo isso. E eu quero dizer que, como eu levei na escola, primeiro eu fiz 3 voltas ao mundo sozinho, no meu levei na escola, eu já levei mais de 60 alunos, um pouco mais de 60 alunos. Cada um, alguns deles fizeram um quarto de volta, e raros, mas tem alguns que fizeram a volta completa, porque eram muito bons, estavam aprendendo, inclusive estava ajudando, então eu fui deixando. Eu dei a oportunidade a mais de 60 alunos de navegar comigo. Nenhum aluno pagou um centavo, eu paguei tudo. E ainda tive a ideia de fazer esse museu, que me custa, por mês, R$ 100.000 para pagar todos os funcionários, luz, água, manutenção de elevador, de ar-condicionado, vigilância, museóloga, marketing, internet, não sei o quê, e a fundação também, onde dá aula de xadrez, dá aula de informática, dava aula de navegação, mas o Covid matou o professor, ficou sem aula, agora tem que arranjar o. Então, é assim a minha vida, entendeu? A gente vai levando. Então, eu já contei um bocado de coisa para vocês, vou passar o telefone agora para Larissa. Nunca conheci essa moça, mas eu tinha uma amiga na Universidade de Xavier, Olívia Oliveira, ela era diretora do Instituto de Geociências, e lá no Instituto de Geociências dá curso de oceanografia. E essa moça estava fazendo um doutorado de oceanografia. Aí a universidade me pediu para eu botar ela na equipe. Eu não queria botar, não, porque ela é muito feia, entendeu? E eu tenho uma alergia, deve ser horrível. Não pode ser. Tem que manter 5 metros de distância. Mas, como a universidade pediu, entendeu? Aí eu arranjei uma vaga para ela e foi muito bom. Porque ela estava sendo doutora de oceanografia, quer dizer, que estuda os oceanos, sem nunca ter navegado. E o pessoal forma aí na universidade sem nunca molhar o pé na água, já pensou? Então, ela é hoje a doutora em oceanografia que mais navegou, fez o Atlântico todo, o Pacífico todo, fez o Oceano Ártico, fez perto do Polo Norte, tudo assim por diante, e voltou. Então, eu vou passar o telefone para ela, que ela vai contar o resto das mentiras. Dá licença, o nome dela é Larissa Nabuco. Larissa Nabuco.
E como ela foi muito boazinha durante a viagem, muito competente, eu convidei ela para tomar conta da Fundação Aleixo Gasola, porque o museu não existe, não tem CPF, o museu pertence à Fundação. Então, ela toma conta da Fundação. Então, explique como foi a sua convivência, como foi a sua vida. Ela está arrependidíssima de ter casado com a gente. Obrigado a vocês. Vou passar o telefone depois. Qualquer pergunta que quiser fazer. Bom, boa tarde a todos. A Leite já deu uma breve descrição aí de como foi esse processo. De fato, o primeiro contato que eu tive com a Leite foi através de Olivia, né? A gente teve uma reunião para discutir algumas coisas de uma empresa que estava em formação de energia oceânica. E aí a Olivia me botou em contato com a Leite, uma chamada de vida. E aí eu fui explicar, né, sobre essa questão da tecnologia, da empresa. E a Leite perguntou, você é sonógrafa? Eu falei, sou. Você falou, vou fazer uma nova viagem. E eu sempre levo uma sonógrafa. Quem sabe não é você, né? Soltou aquela piadinha. Isso mesmo? É mesmo. Tem um fotos. Ela foi uma coisa marcante, ela não esqueceu. Para mim, eu já conheci tanta gente, mas olha lá. Com certeza. E além disso, na verdade, quando eu tinha entrado na Universidade de Oceanografia, a Belov, a Aleixo Belov, é um nome muito conhecido, muito ventilado lá. E eu sempre tive também uma afinidade com a parte de engenharia. Então, eu já olhava assim para a Belov, né, primeiro semestre, eu falava, nossa, quem sabe, né, eu não consigo trabalhar lá, quem sabe, né? Então, eu já vinha desse meio de conhecendo e tudo. E aí teve essa reunião com a Lívia. E aí, depois que ele falou isso, obviamente, eu fiquei em êxtase. Meu Deus, a viagem, da possibilidade. Só que isso foi um ano antes da viagem. E aí, toda semana, eu mandava mensagem para a Olivia. Olivia, e aí? Como é que vai ser? Vai acontecer? Vai acontecer? Não vai? Ela falou, pode deixar que eu vou falar com o Aleixo. E aí, passou um ano. Quando chegou em dezembro, a gente saiu daqui, dia 2 de fevereiro. Chegou em dezembro, meados de dezembro, a Aleixo me liga. Logo, eu quero te conhecer pessoalmente, né? Que a Olivia recomendou para você ir e tudo. Vamos marcar o almoço. E aí, a gente marcou o almoço, ele me conheceu. E falou, tá bom, tudo certo, então vá atrás agora dos vistos americano e canadense. E eu não tinha nenhum dos dois. Época de Covid, não sei as pessoas que tentaram, mas era à espera de 6 meses, 8 meses. A tripulação já tinha tirado o americano, só estava esperando o canadense, e eu não tinha nenhum dos dois. Então, foi uma corrida contra o tempo, foi muita sorte que eu dei de ter conseguido os dois vistos em menos de 2 meses. E aí acabou, né, saindo os vistos, e aí foi nessa aventura. Como a Alex falou, eu nunca tinha pisado no veleiro antes, foi a primeira vez, então para mim realmente era tudo novidade. Não conhecia ninguém que estava a bordo, nem o próprio Aleixo, só tinha tido o primeiro contato com ele. Então para mim foi muita novidade em relação a tudo, em relação à convivência, né? Quando ele falou 12 pessoas a bordo, é muita gente. Nossa tripulação variava entre 6, 8. Já era muita gente. Eu imagino o que ele passou aí com 12 pessoas. Porque é um espaço muito pequeno, com pessoas completamente diferentes, das suas experiências de vida, dos seus costumes, e você saber lidar com isso é muito difícil. Mas para mim essa viagem, né, com certeza foi um divisor de águas. Eu aprendi muito, enriqueci muito como pessoa, como ser humano, como profissional, em todos os aspectos. Olhando, né, analisando hoje, depois que tudo passou, a gente tem um entendimento muito maior de algumas questões em relação a isso, em relação à responsabilidade de um capitão, né? Em relação às coisas que a gente pode ou não pode, ou que a gente corre risco. E quando a gente está vivendo ali, a gente não mede as consequências. A gente só quer viver, só quer, né, usufruir do que a vida tem para nos oferecer. Mas, para mim, foi uma experiência riquíssima, assim, é o que eu falo para todo mundo, é uma nova Larissa realmente, não teria como ser a mesma de antes. E hoje em dia, depois, né, após a viagem, obviamente isso acrescentou muito ao meu currículo como oceanógrafa. E agora, hoje em dia, com esse desafio que a Leste me deu de estar à frente aí da fundação, acredito que muita coisa de que eu aprendi e desenvolvi aprendendo com o próprio, né, agora eu vou poder colocar aí na frente da fundação.
Então, a minha história, resumidamente, é essa. E a Mas gente... conte sobre a sua vivência com gelo, a Com sua gelo. intimidade com Pois gelo. é, eu nunca tinha visto gelo, foi a primeira vez. E aí, no dia que a gente chegou, foi em Dutch Harbor, no primeiro lugar que tinha gelo, né, só no alto das montanhas, eu não estava a bordo, e aí a Aleixo fez um passeio com alguma parte da tripulação. E aí a Aleixo volta com uma garrafa térmica, né, uma garrafa térmica, onde ele pegou o gelo, colocou dentro e trouxe. Aí quando eu cheguei, aí a Aleixo falou, eu trouxe um presente para você, e me deu uma garrafa térmica. Aí eu falei, obrigada, né, a garrafa térmica. Aí ele abra. Aí quando eu abri, tinha o gelo dentro. É um balde térmico. Garrafinha com É. em cima, não. É um baldezinho. Uma tampa aí. Aí ele comprou o balde, botou o gelo e falou assim, aqui, ó, sua primeira experiência com gelo. E aí, obviamente, né, tudo novidade. Nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira vez, conheci vários países. Nunca tinha navegado tão longe. Imagine, nunca tinha saído do Brasil, foi logo parar no Oceano Ártico, perto do Polo Norte. Essa menina não tem juízo, até aceito fazer essa viagem. Não tem, não pode ter tido juízo. Todo mundo me pergunta isso, né? Você não teve medo? Eu ia morrer de medo, não queria uma viagem dessa. Aí eu falei, em nenhum momento eu tive medo. Na verdade, o medo que eu tive foi quando a gente estava no Oceano Ártico, onde a gente estava até pegando turno junto. Ela não tinha medo, eu tinha medo o tempo todo. Aliás, todas as minhas viagens, eu saio daqui com medo, rapaz. E o medo só acaba depois que eu chego. Essa é a separação do capitão para o tripulante. Né? O tripulante, tudo bem. E aí, quando a gente estava navegando no Ártico, o que acontece? Tinha muito iceberg lá, então tinha que ter sempre uma pessoa olhando do lado de fora da cabine e outra interno para poder desviar. Então a gente geralmente trocava de 5 em 5 minutos, porque tinha muita neblina, então sua visibilidade é baixa para você enxergar. E às vezes, imagine você num lugar todo monocromático, cinza, branco, né, aquela situação. Você olhando ali reto, sua mente começa a viajar. Então você perde o foco, você perde a atenção muito fácil. Então a gente fazia esse exercício de trocar sempre a cada 5 minutos, para a gente não se distrair. Porque uma distração de ter um iceberg e não avisar para o parceiro do turno poderia colocar a embarcação e toda a tripulação em risco. Então, quando me perguntam do medo, né, da viagem, o medo foi nesse momento aí da navegação no Oceano Ártico. E agora a gente tinha algumas perguntas, mas a Aleixo praticamente respondeu todas. Parece até que ele adivinhou. Não foram várias, mas você falou ao longo do tempo sobre a quarta volta, sobre como você gerou, você fez, né, o Fraternidade, a ideia. Talvez uma pergunta que todos fazem seria, como foi para você, né, ter feito 3 voltas ao mundo em solitário? E numa próxima, você tem uma tripulação com 11 pessoas. Como foi isso? Foi o maior sacrifício. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso que ela colocou para Por você. favor. 3 vezes em solitário. Né? Nós sabemos que a viagem em solitário é uma viagem que se prende, que tem muito mais atenção do que estar sozinho. Qual foi dessas 3 um momento que você sentiu isso aqui pode dar errado e que você superou? Muitas vezes aconteceu isso, entendeu? Eu só conseguia dormir 1 hora de relógio. Quando estava navegando perto de terra, de ilhas, de arrecifes de coral, eu só podia dormir 1 horinha. Dormia e acordava, dormia e acordava o tempo todo. Às vezes me deitei, meia hora depois eu acordava assim, dizia, pode ser o instinto, está percebendo, tem que ir lá em cima olhar. E toda vez que eu acordava, ia lá, regulava um pouco as velas, porque o vento não fica numa direção só, ele vai para lá, para cá, você tem que ir regulando o tempo todo. Então, mas o lugar mais difícil que eu passei foi no Mar Vermelho, por incrível que pareça. Depois que eu passei por aquele lugar que os Houthis estão jogando bomba aí nos americanos e nos ingleses, né? Estão em disputa com eles, quando eu acabei de passar ali, foi assim, eu estava em Aden, e hoje eu sou separado, desde na época eu era casado, minha mulher
tinha vindo me visitar, então ela saiu, e quando ela saiu de manhã para o aeroporto, levei ela, e quando saí, já saí meio-dia, já saía. Eu gosto de sair cedinho do porto, porque o segredo é o seguinte: você tem que se afastar em terra. Navegador solitário só navega bem a 100 milhas afastado de qualquer recife de coral. E aí você dorme, se você não acordar, não acordou, o pano bateu, o barco não avançou, perdeu o segmento, mas não perde a vida, não perde o barco, entendeu? Se o vento muda, as velas começam a bater, você ouve, você acorda, levanta, muda o rumo, regula as velas e se afirma. Mas ali, quando eu entrei no Mar Vermelho, só no meio do canal é fundo e está bem cartografado, quer dizer, as cartas náuticas indicam a profundidade. E pelas laterais está cheio de ilhotas, arrecifes, lugares rasos, tanto de um lado, tanto do lado da África, como do lado da, como é que chama aquele país ali, ao norte, Arábia Saudita, entendeu? É tudo raso, cheio de coisa. Então, o que é que acontece? O navegador solitário é péssimo. Quando eu fiz depois com o veleiro Escola o Mar Vermelho, foi fácil, porque eu peguei o canal junto com os navios. Sempre tinha alguém olhando e regulando. Quando via um navio de lá, a gente se afastava, o navio passava, a gente voltava para o canal. E sozinho, eu não podia dormir. Então, eu saí meio-dia, e quando eu ia entrar no estreito de Bab-el-Mandeb, eu já ia escurecendo. E aí eu atravessei aquilo e não tinha descansado hora nenhuma desde de manhã. Desde que eu navego solitário, eu durmo 1 hora ou 2 de manhã, assim, logo de manhã, quando amanhece, eu durmo um pouquinho. Depois, 10, 11 horas, eu durmo mais, 3 horas, eu durmo mais, 5 horas, eu durmo mais um pouquinho. E a noite toda eu vou pingando. Você sabe que hoje eu estou me deitando assim, um pouquinho de manhã, um pouco de tarde, e no meio da noite eu acordo também. Ainda estou assim até hoje. Então, eu saí de Aden, fui levar minha mulher no aeroporto. Voltei, saí, tinha muito navio, não podia descansar. Eu achei que depois que eu entrasse lá, eu ia descansar. E aí, que eu ia descansar. E quando chegou lá, bateu o maior temporal que eu já tinha pego. E aí lá vou eu entre uma ilha e outra assim, para lá e para cá. Quando eu ia para o canal do navio, tinha muito navio, mas aí eu dividia o canal com o navio também. Mas não podia dormir. E nessas ilhas, o temporal estava tão grande que essas ilhas pequenininhas, os arrecifes de coral, não dava para ancorar de jeito nenhum, porque a anca não ia segurar. E aí, rapaz, eu comecei a suar frio. Pronto, dessa vez eu me... Mas o vento foi tão forte que eu consegui, antes de escurecer, passar por essas ilhas todas, e tinha uma ilha enorme no final, e parei atrás da última maiorzinha lá. Tinha um barco dos amigos lá, ainda me ajudaram. Escapei. Eu pensei que dessa vez eu não escapei. A única vez assim que eu achei que dessa vez eu não escapo. Já tinha aceito quase, entendeu? Mas eu também peguei um temporal muito grande no mar Mediterrâneo. No mar Mediterrâneo, eu peguei uma tempestade de trovão e relâmpagos, de meio minuto, mudava tudo. Eu tentando ler as coisas, não conseguia enxergar mais nada. E tinha tanto navio andando também, eu também estava sozinho. Esse ainda foi uma dessas viagens ainda. E chegou a um ponto que eu disse, deixa andar, o que tiver que ser, será. Mas isso só durou 10 minutos. Que aí reagi e fui embora. Mas o resto, perigo teve muitas vezes.
Eu vi tantos barcos perdidos, quanto lugar eu passei tinha barco pendurado em cima dos arrecifes. E durante a viagem, vários barcos quebraram o mastro, quebraram a cruzeta, perderam barco, bateram em pedra. Tinha um cara que era muito informatizado, tipo o Eduardo Ataíde, que é muito informatizado. Ele foi entrar em Porto Sudão, botou todos os arrecifes e todas as boias no computador dele e entrou de noite. Aí, bateu na pedra, subiu na pedra e ficou lá em cima. Arrombou o barco. Aí, rapaz, as autoridades em certos lugares são iguais a urubus. Ele queria que os colegas de outros barcos viessem e tirassem as coisas importantes que tinha a bordo, o sistema, e levassem para o povo. Não deixaram, não, eles são estrangeiros, não pode. Aí o barco ficou em cima do Recife, mas os nativos, de noite, roubaram tudo que tinha de bom dentro do barco, em cima das pedras. Aí disseram que ele tinha que contratar uma firma para tentar tirar o barco de cima da pedra e levar para o porto. Aí fechou o contrato por um preço milionário, e quando foram tirar o barco escapuliu e afundou e foi para o fundo. E ele ficou sem o barco e com a dívida do contrato da firma que tinha contratado, que tinha que pagar. E ele tinha embarcado 3 tripulantes anteriormente, o pessoal que estava passeando e que entrou para navegar com ele. Ele teve que repatriar eles. As autoridades obrigaram ele a comprar passagem aérea para repatriar esses caras para a terra dele. Então, repara o seguinte, rapaz, eu foi muita sorte. Claro, a sorte se planta, é uma planta que tem que plantar, cuidar, regar, proteger para dar certo, não é? Mas eu dei muita sorte. E nessa última passagem, lá pelo Oceano Ártico, no meio do gelo, isso e aquilo, todo mundo disse que era um horror. No final, eu achei que foi até fácil. O que foi mais difícil nessa viagem do Ártico, por incrível que pareça, é eu ter a paciência para fazer a coisa certa na hora certa. Você fica impaciente, faz antes da hora. Você vai comer o bolo antes dele estar bem cozido. Entendeu? E aí você se lembra. Mas eu dei tanta sorte. Então, eu estou escrevendo agora a minha biografia em 2 volumes. O primeiro é a fase do 80 anos de amor ao mar. A primeira fase é a fase do aprender, e a segundo livro, o segundo volume, é a fase do ensinar, que eu resolvi gastar meu dinheiro oferecendo mais de 60 vagas para esse pessoal aí. Ninguém, aluno, pagou um centavo, viajando para a Antártica, para a Alasca, passagem noroeste, 2 voltas do mundo, tudo com alunos, com alunos, com alunos. Aproveitando isso, Aleixo. Você pagou quanto? Vale? R$0. Aquela pergunta, né, que você respondeu dele e acabou esquecendo a outra, que é: como foi para você, sempre navegando solitário, Sim. na 4ª volta, que você navegou com 11 tripulantes? Como foi para você essa mudança assim, de navegação? De solitário. De solitário. Sim. Você fez 3 voltas ao mundo solitário, Pois é. depois botou 11 pessoas no barco. Como foi essa transição assim tão brusca de estar solitário para depois com 11 pessoas? Quando você deseja uma coisa, você aceita todas as consequências para ter aquela coisa. Então, eu desejei. Eu cheguei aqui, imigrante de guerra, sem um tostão no bolso, sem falar uma palavra de português. Cheguei aqui com 6 anos. Eu tinha nascido na Ucrânia, meu pai era russo, minha mãe ucraniana, era do tempo da União Soviética. Então, muita gente nos esnobou, muita gente nos deu trabalho. Foi até despejado, jogaram tudo que a gente tinha do
passeio do outro lado da rua. Meu pai trabalhava na fazenda de um cara, meu pai era agrônomo, e a gente morava no socovão da casa do dono do fazendeiro. Aí a mulher do fazendeiro se metia nas coisas que meu pai fazia na fazenda. Meu pai dizia, a senhora é a dona da fazenda, mas o agrônomo, aqui sou eu. A senhora tem que fazer assim mesmo. Ela se retou. Eu me lembro, eu era pequeno, devia ter uns 9 anos. Apareceram os caras de macacão, pareciam uns caras altos, eu era pequeno. Eu fiquei sentado, passando por isso. Mas depois, a gente progrediu, a gente cresceu. Aqui a Universidade do Governo, isso é um país maravilhoso, resultado, deu tudo certo. Então, eu resolvi retribuir alguma coisa para esse país que me recebeu tão bem. Então, eu resolvi fazer, depois que fiz minhas atividades solitárias, resolvi fazer um veleiro escola e levar os jovens brasileiros, pagar tudo. A maioria dos alunos, até as passagens aéreas, eu paguei. Que é para retribuir. E quando deixar de ser solitário para ser com os alunos, é preciso desejar. Se você deseja, você aguenta as consequências. Se você ama a mulher, ela faz miséria com você e você fica de joelho e ainda pede perdão. Entendeu?